Vai começar. Então, a gente está gravando aqui. Primeiramente, eu quero agradecer você ter aceitado o convite de ir para estar com a gente. E esse tema foi um tema que foi solicitado no Instagram. Várias pessoas postaram, queriam falar sobre esse tema, e eu achei uma pessoa, falei com o doutor Luciano também, ele falou assim, eu acho que a Gislaine vai poder abordar bem legal esse tema. E de você também gostou, e é isso. Então, eu vou deixar a palavra com você, você pode se apresentar. O pessoal que está aqui, sejam todos bem-vindos. E as pessoas que forem ver também futuramente esse vídeo, contem com a Floren está aqui em Santa Catarina para ajudar. E as pessoas que estiverem fora também, se precisar de ajuda, pode contar com a gente. Pode ficar à vontade, Gi. Boa noite, pessoal. Obrigada pela participação de vocês, né? Para quem não me conhece, meu nome é Gislaine Nunes Echeverria, eu sou psicóloga, e eu quero agradecer, primeiramente, assim, pelo convite, né, da Suelen, mais uma vez, eu estou participando da live, e já peço antecipadamente desculpas, porque eu e a psicóloga e a tecnologia deixam um pouquinho a desejar, tá, pessoal? Então, assim, se acontecer qualquer imprevisto, vocês me desculpem, tá? E eu achei bem interessante esse tema, porque está bem relevante com a situação que a gente está passando agora no momento, né? E daí eu fiz algumas pesquisas, tal, e o que eu trouxe relevante com esse tema, né, incertezas do amanhã, eu acho que é bem coerente com o que a gente está vivendo nessa pandemia. E a impressão que eu tenho é que momentos como esse que a gente está passando nos levam a enxergar, assim, além da esfera, além da nossa esfera comum. O que vem a ser essa esfera comum? Nós temos o hábito de pegar e fazer um círculo com tudo que está certo ao nosso redor. A gente bota no nosso círculo a família, os filhos, né, o marido, o trabalho, os amigos, e a gente circula isso de uma tal forma que parece que nada vai atingir, né? E a gente circulando e botando tudo, a gente tem a impressão de que a gente tem o controle das coisas. E a gente olha e diz, eu tenho controle de toda a minha família, dos meus amigos, de tudo. E daí, quando a gente tem esse controle, a gente perde a possibilidade de um crescimento, de ir além desse círculo que a gente fez. Aí vocês imaginam que nesse círculo que a gente está, tudo organizadinho, tudo certo, vem algo de fora e desestabiliza todo esse círculo, que é o que aconteceu agora com a nossa pandemia, né? Tudo que a gente tinha organizado, tudo certinho, cadê? Né? Saiu do nosso controle, né? O controle de todo mundo, né? E o que é o problema? Que há tempo a gente deixou de enxergar além desse círculo, e a vida, ela é muito maior do que o círculo que a gente faz, que a gente quer ter o controle, né? E daí, a gente fica nervoso, a gente fica indignado com tudo isso? Fica, todo mundo fica, porque pegou a gente de surpresa. Só que nessa hora, a gente tem que ter uma calma, assim, para a gente poder ir além desse círculo que a gente criou da nossa vida. A gente precisa parar e começar a pensar, o que eu posso fazer agora, né? O que eu tenho que aprender? Que missão é essa que essa pandemia está nos trazendo? Então, eu fiz um PowerPoint aqui que eu vou compartilhar com vocês. Espero que eu consiga, né, de primeira, vamos ver. Vamos lá, Gi. Tá indo. Já tá craque. Entendi. Então, gente, o nome desse tema é Incertezas do Amanhã, né? O significado do mundo para nós humanos, o mundo que vivemos até o ano passado, era um mundo construído por nós mesmos. A gente construiu os nossos sonhos, os nossos objetivos para 2020, a gente não tinha tudo programadinho. Eu vou continuar os sonhos de 2019, eu vou continuar tudo em 2020. Vai ser uma continuação, uma evolução. E não só eu, mas eu imagino vocês também, que vocês também tenham pensado dessa forma, que a gente ia continuar desenvolvendo essas evoluções. E terminamos 2019 acreditando nesses projetos, na superação, novas aprendizagens. Até que a gente foi pego pela pandemia, né? A experiência da pandemia foi assustadora quando ela chegou. Ela pegou a gente de surpresa, todo mundo. E gerou o quê? Uma certa confusão mental, que muitos acreditam que é o que acontece? Muitas pessoas
paralisaram diante dessa pandemia e estão achando que não tem pandemia. Ah, isso é coisa da Globo, isso é coisa política. Ah, eu vou continuar indo ao restaurante, eu não vou usar máscara. E muita gente continua esse processo de negação. Vamos ver aqui. Esses elementos interessantes desse fenômeno é que nos dá a sensação de não ter saída. Né? A gente olha tudo isso e diz, meu Deus, como é que eu vou sair disso? A gente fica com esse medinho, né? E ver acontecimentos, mas não saber por onde andar, ver os projetos cancelados, os nossos projetos todos lá de 2019, que a gente estava pensando em continuar, que agora não podem mais ser realizados, a gente vai ter que repensar esses projetos, né? E essas forças externas, no nosso caso a pandemia, invisíveis a ponto de nos impedir de nos movimentar. O que acontece com essa fala? Eu não sei o que, é uma força externa que eu não tenho controle, não é meu interno, não é alguma tristeza minha que me paralisou na vida, não é uma depressão, não é qualquer outro sentimento meu, não, é uma força que vem de fora, né, e que faz a gente paralisar. Essa sensação humana que causa diante dessa desordem, costumamos chamar de caos. Essa palavra se usa comumente na ciência, que é chamada de teoria do caos. E eu achei bem interessante trazer essa teoria do caos para a gente poder entender melhor essa pandemia, que acho que tem tudo a ver com a teoria do caos. Por isso que eu escolhi essa teoria para a gente trabalhar. Então, essa teoria ela pode ser caracterizada com 3 elementos. O primeiro é o estado de desordem. O que é esse estado de desordem? É que ela não vem do interno, como eu acabei de falar, ela não vem de uma tristeza, ela não vem de um sentimento meu. Ela é um estado que vem da natureza, como se a natureza mexesse seus elementos e tudo mudasse. Inferências da natureza acabam mudando o nosso estar na relação. Como a gente nunca tinha vivido isso, essa desordem comum, que ela nos causa uma profunda confusão. E a nossa geração, ela não tem experiência. Como a gripe espanhola no século passado, ela deu experiência para o pessoal lá, mas a nossa geração, ela não tem experiência nenhuma com essa desordem da natureza. Isso tudo é muito novo para a gente. Então, esse primeiro estado é o estado que traz assim, e agora? Desorganizou toda a minha vida, eu não sei lidar com essa pandemia, né? E o segundo estado é a confusão. Estamos recebendo efeitos da desordem, dos elementos da natureza, nós não temos uma resposta pronta para dar, né, porque a gente nunca viveu, nunca experienciou essa pandemia, e por não ter experiência anterior que possa nos ajudar a interagir com a nova realidade, é que nos dá uma sensação de sem saída. A gente desorganizou, ficou confuso porque a gente não tem modelo, né, para se amparar, e a gente se vê assim, e agora? Eu estou sem saída, o que eu faço? Aí, diante desse ficar sem saída, que a gente fica meio enlouquecido, aparecem os sentimentos, né? Esses sentimentos de incertezas, sentimentos de medo, de ansiedade, incertezas, inquietudes, todas as sensações que nós humanos temos diante do caos da pandemia, que nada mais é que o reconhecimento gradativo que o nosso mundo presumido, aquele mundo que a gente acreditou, acabou. Que naquele mundo que a gente estava lá em 2019, acreditando que estava tudo dentro do círculo, que estava tudo organizado, o meu casamento, a minha família, o meu trabalho, isso tudo desorganizou e acabou, a gente não tem mais o que vai ser, a gente não sabe mais o que vai ser do nosso amanhã, né? Então, por isso que bate essa incerteza, porque a gente não tem modelo anterior que possa nos ajudar e a gente se vê sem saída, né? Porque não tem modelo para isso. Aí, e muitas pessoas ainda, gente, muitas pessoas, elas pararam em 2019. Como é que foi essa parada? Muita gente não está usando máscara, porque, isso é coisa da Globo, isso é coisa política, essa pandemia não existe, a Covid não existe, não é assim como mostram na televisão, então eu continuo indo para restaurante, eu continuo não usando máscara, eu vou para a loja, vou para vários lugares, normalmente, como se não tivesse acontecendo nada. E isso a gente está negando a situação. Muitas pessoas estão nesse processo ainda de negação da história. Aí o terceiro item que eu acho bem interessante nessa teoria do caos é a previsibilidade.
Por quê? Ela escapa da nossa mão. É justamente esse ciclo para a gente buscar o novo, para sair dessa angústia, o estar sem saída, é que vai nos ajudando a reconhecer que o funcionamento da vida mudou. Agora não funcionamos mais como a forma como era antes, é completamente mutável. Então a gente não tem mais previsão do que vai acontecer. E eu acho interessante nessa da pandemia, é justamente isso, que ela dá essa confusão na vida da gente, e que a gente diz e olha e pensa, cadê aquele círculo com tudo certinho, tudo no meu controle? A gente não tem controle da vida. E essas pandemias, quando vem essas coisas de fora, elas justamente nos apresentam isso, que a gente não tem o controle da vida, né? E essa falsa sensação que a gente tem o controle, ela desestabiliza tudo, e a gente fica imprevisível. As condições de vida, elas passam a ser instáveis, como não tivéssemos mais um norte seguro. Mas não existe mais, vai semana que vem vai ser desse jeito. E talvez exatamente por não termos mais esse norte seguro, esse controle da vida, a grande saída para o que a gente está vivendo agora seja viver o presente, um dia de cada vez. Estar tão presente no presente que a gente encontra respostas para o presente, e por conseguir responder o presente, a gente quase consegue estar no dia de amanhã, quase pronto para viver o dia de amanhã. Então, isso é bem interessante, assim. Eu vou explicar agora com as minhas palavras o que é viver o presente. Eu fui dar essa palestra essa semana, e as pessoas, a maioria era engenheiro, e as pessoas, mas como é que é? Eu não vou poder fazer planos para o futuro? Eu vou deixar o presente me levar? A Deus dará, sem planos? Não, não é isso. A gente vai fazer planos, a gente vai continuar fazendo planos, mas a gente vai ter que viver esses planos diariamente. Como, por exemplo, quando eu pensei em fazer psicologia, eu pensei, o meu plano vai ser me formar psicóloga, tudo bem. Só que todos os dias eu ia me perguntando na faculdade, eu estou no caminho certo? É isso que eu quero? Eu quero, a psicologia é o que eu quero? Então todos os dias eu ia confirmando o meu plano. Então eu sabia que eu estava no caminho certo, porque todo dia eu olhava assim, não, eu quero ser psicóloga. É a mesma coisa quem vai fazer um vestibular. O meu objetivo é fazer o vestibular no final do ano. Só que eu não posso pensar, lá no vestibular só no final do ano. Não. Como é que eu vou me preparar para esse vestibular no final do ano? Todos os dias eu vou estudar para que, hoje eu vou estudar o que eu tenho que estudar, amanhã eu vou estudar o que eu tenho que estudar, e assim eu vou me preparando para chegar lá no meu plano, né? Ou outro exemplo também que eu acho interessante, né? Que às vezes as pessoas, quando eu me aposentar, eu vou viajar, aí que eu vou ser feliz, né? Daí se aposenta e olha e diz, cadê a felicidade, né? Porque a pessoa achou que o final da caminhada era a felicidade, e ela deixou de curtir os dias que tinha que curtir até chegar nessa aposentadoria. É como se a pessoa que fosse casar, também um outro exemplo, né? A pessoa, quando eu casar eu vou ser feliz. Tá, mas deixa de viver a felicidade na contratação do buffet, na escolha do vestido, sabe? Deixa de viver essa caminhada. E é isso que essa pandemia está dizendo para a gente. Não adianta só fazer planos. A gente não pode esquecer de viver o presente que a gente tem. A gente constrói um plano, mas a gente vai, todos os dias, a gente vai confirmando, se atualizando, né? Na minha abordagem a gente chama assim, atualizando para ver se eu estou no caminho certo. E se eu não estou no caminho certo, eu posso fazer novas escolhas, porque a gente escolhe às vezes errado, né? Mas a gente poder olhar todos os dias, atualizar, e é esse o caminho que eu quero? Se não é esse o caminho, eu posso fazer novas escolhas. Aí o significado do caos. Se por um lado o caos tem seus significados como angústias, inquietações, essa desordem, esse desconforto, esse medo que é normal a gente sentir, algumas pessoas vivem isso de forma muito paralisante, sem se mexer, sem ter iniciativa. Então tem gente que até agora está paralisado, não está conseguindo viver o que tem que ser vivido, né? Que o que a gente tem? A gente tem uma pandemia que está ensinando várias coisas para a gente olhar e ver que a gente está diferente, a gente está num mundo completamente diferente, que não é mais aquele do ano passado, né? E, por outro lado, ela nos ajuda também a ter consciência de que tudo que vivemos é mutável e passageiro.
que muda, as coisas mudam e pode mudar a qualquer momento. E a gente tem que estar preparado sempre para esse novo, né? Ah, eu fiz um plano, mas eu não consegui chegar nesse plano. Ah, então eu vou ter que mudar o meu plano. Então a gente tudo a gente saber que a gente não está tudo muito pronto e que não pode ser mudado. As coisas podem sim. E isso a pandemia está ensinando para a gente. Nada na vida é muito definitivo. Mas o século XX quase nos afastou dessa realidade, acreditando que eu faço planos e vai seguir direitinho esses planos e eu só vou evoluindo como pessoa, né? E a gente está vendo que não é. Os planos que a gente fez para 2020 não deram certo. A gente teve que refazer, né? E muitas pessoas ainda estão paralisadas porque não conseguem refazer esses planos. Aí eu posso olhar para o caos de duas formas. E eu achei bem interessante essas duas formas que a gente pode olhar. Uma centrada na desordem que ele me causa, olhando a angústia, a desordem, a inquietação. Eu posso fazer cada passo do meu dia descontente. Eu posso olhar para tudo isso e dizer, que raiva, que porcaria isso que eu estou vivendo, eu não queria estar vivendo, e eu paralisar diante disso. Mas eu também posso olhar como uma oportunidade de reinventar. Talvez podemos abrir espaço para reinventar os valores pessoais, mais do que isso, os valores humanos. Podemos sair do movimento, talvez, profundamente individualizado, para a gente poder pensar nos valores que podem agregar, que me ajudem a crescer. Então, assim, para a gente deixar de estar nesse mundinho pequeno, nesses valores que servem só para mim, para minha família, para a gente olhar um valor como humano, como um todo, que a gente não está sozinho nesse mundo, que a gente está a gente está junto com a natureza, a gente está junto com os animais, a gente está junto com as pessoas, a gente é muito mais do que só eu e a minha família. Então, quem sabe a gente começa a olhar, né, a oportunidade dessa pandemia de fazer a gente olhar e reinventar os nossos valores pessoais. Ajudar, aí a psicologia como facilitadora. Eu achei interessante trazer algo, como é que a psicologia pode auxiliar vocês nisso? Ajudar o humano a viver o seu processo, cuidar dos seus processos de aprendizagem significativas, não viver esse processo sozinho, mas viver num mundo envolvido com a coletividade, com a natureza, com os animais, com os seres vivos, reconhecer que a gente não está sozinha, como eu falei, que a gente faz parte da natureza, a gente faz parte dessa vida com os animais, e a gente não está sozinho nesse processo, que a gente é muito maior do que esse mundinho que a gente criou, que eu falei lá no início, né, que parece que estava tudo muito certinho, e que estava tudo sob meu controle, que agora a gente está vendo que não, que a gente não tem o controle, que a gente pode fazer planos e a gente viver o plano cada dia, a gente aprender com essa pandemia a viver o hoje, não o que a gente acreditou até o ano passado, que a gente fazia os planos e ia vivendo o futuro. Não, que o futuro ele pode ser mudado sim, sabe? Que a gente viu agora com essa pandemia que pode, mudou completamente, né? Então, pessoal, eu trouxe, obrigada, né, por essa escuta, e eu trouxe esse tema, espero que tenha feito vocês refletirem um pouco, não sei se eu fui confusa, mas eu estou aqui aberta para qualquer pergunta de vocês. Às vezes é difícil, né, porque para mim é comum, como eu sou psicóloga, para mim é comum trazer esse viver o dia de hoje, porque eu acredito muito nisso e eu vivo isso. E eu tenho até um livro que eu já fiz palestra para a Florem, O Sentido da Vida, e nesse livro traz muito exemplos de pessoas que por causa de algum adoecimento na vida, elas começaram a viver o hoje, e deixaram de pensar muito no amanhã, no que vai ser semana que vem, e o adoecimento, ele é um fator, um fenômeno, que ele faz a gente voltar para a gente e dizer, eu tenho que viver hoje, principalmente no nosso caso, hoje eu estou desse jeito, e eu preciso viver o que eu tenho que viver, né? Que se eu ficar pensando só lá no futuro, pode ser enlouquecedor. Como é que eu vou estar no futuro? Eu não sei como é que eu vou estar. Então, a gente tem que viver o que a gente tem que viver, que é o nosso hoje, que é a única coisa concreta que a gente tem. A gente pode olhar e dizer, lá no futuro, eu quero estar saudável, eu quero estar bem comigo. O que eu posso fazer hoje para que eu chegue da melhor forma lá no futuro? Eu posso fazer uma academia, eu posso fazer uma caminhada, eu posso fazer uma psicoterapia, eu posso fazer várias coisas que vão
me ajudar a chegar lá no futuro de uma melhor forma, né? Então, não sei se eu fui confusa, se alguém tem alguma dúvida, uma pergunta. Eu vou deixar aberto, a gente deixa aberto, Gi, para o pessoal fazer pergunta. Você consegue parar a sua apresentação ali, Tá. porque daí fica mais gente na tela aqui. Olha, perfeito. Olha só, aí fica mais gente. Então, assim, ó, o pessoal, se quiser fazer pergunta, pode abrir o microfone e fazer pergunta. Quem não se sentir à vontade, pode fazer a pergunta ali no chat. Mas eu gosto sempre de dar um depoimento meu, assim, porque eu faço terapia também, e de vez em quando, teve até umas semanas atrás que eu cheguei para minha psicóloga e falei, você pode até dizer com propriedade isso, Gi, porque eu falei assim, eu não sei, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe se a gente vai continuar bem como a gente está agora, ou se amanhã eu vou estar com mais fadiga, ou se amanhã eu vou estar, enfim, a gente não sabe isso. Essa incerteza nos dá um medo, sabe? Aquela coisa. E daí eu conversando com ela, e daí ela falou assim: você não pensa no depois, tem que pensar no agora. Só que eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de me programar. Mas eu fico pensando, eu vou me programar e se mais para frente eu ficar numa cadeira de roda, sei lá, porque muitos não me conhecem, né? Mas eu há 3 anos atrás não estava usando muleta direto do jeito que eu estou usando agora. Eu faço fisioterapia todos os dias, faço todos os dias em casa, né? A minha consulta com o Dr. Vitor é toda quinta-feira, mas eu faço tudo em casa. Mas tem essa incerteza, como que eu vou, por exemplo, realizar meu sonho de ir para um passeio em Jerusalém andando de muleta, sabe? Então, isso é uma coisa muito que às vezes me frustra. Isso é um depoimento meu, de verdade. Às vezes me frustra, mas às vezes eu paro de pensar. O Carol, pode, se quiser abrir o seu áudio, pode perguntar. Porque não dá para saber, entendeu? Suelen, é bem relevante o que tu está trazendo, assim, e isso tem tudo a ver com o nosso adoecimento, né? Que se a gente for olhar para o futuro, alguém aqui vai olhar como, vai ser tudo muito lindo, maravilhoso, e eu vou estar super bem? A gente não consegue muito pensar dessa forma, né? A gente sempre consegue, se a gente for olhar para o futuro, a gente olha de uma forma, assim, negativa, pesada, né? E eu vou dizer assim para vocês, a gente faz planos, sim, mas a gente tem que viver mais do que nunca o que a gente tem ainda. Por exemplo, eu não consigo mais andar sem muleta. Tá, mas o que eu posso fazer com a muleta? Por exemplo, eu tenho uma viagem programada para o ano que vem, depois da pandemia, né? Aí o que aconteceu? Aí meu marido olhou para mim e disse assim, vamos fazer caminhadas, eu também uso muleta, vamos fazer caminhadas. Aí ele assim, o que tu acha da gente comprar uma cadeira de rodas, aí quando tiver que fazer caminhada, eu te levo na cadeira de rodas? Eu disse, perfeito. Por quê? Porque eu vou estar aproveitando o passeio, não vou estar me queixando, estou cansada, e vou estar numa turma, não vou estar paralisando ninguém. Então, eu gosto muito de pensar assim, o que eu dou conta de fazer hoje? O que eu posso me ajudar hoje? Para quando chegar lá no futuro, eu estar da melhor forma possível. Não a forma que eu gostaria, mas a forma possível. E quando a gente tem essa falsa ideia de ter o controle do nosso futuro, né? E com esse adoecimento, ele mostra para a gente, como a pandemia, que a gente não tem esse controle, que está fora das nossas mãos, que o que a gente tem que viver é o hoje, como eu estou hoje. Hoje eu estou de muleta, então o que eu posso fazer hoje com a muleta? Eu consigo fazer meu pilates, eu consigo fazer várias coisas, não consigo mais fazer uma caminhada, não consigo, mas eu consigo fazer outras coisas. Então, a gente viver o hoje. Pergunta, no início você chegou a falar que você também é paciente de esclerose múltipla, não? Acho que não. Porque tem bastante gente agora que não te conhece, e não sabe que você também tem esclerose múltipla. Também tem, também sou paciente. Sou psicóloga, mas também sou paciente. Então, eu falo com propriedade também, assim, não só porque a minha abordagem também, a gente vive muito hoje, sabe? Eu faço planos, mas eu tenho que viver hoje.
como também esse adoecimento que a gente tem, né, não sei se são todos, mas que a gente tem, também faz a gente olhar. E se a gente ficar olhando o futuro, a gente só vê coisas negras. Então, assim, vamos aprender com essa pandemia, com o adoecimento, a olhar para o nosso hoje. O que que eu tenho hoje? O que que eu posso fazer hoje? Né? Gislaine, queria perguntar, boa noite de novo, né? Boa, muita apresentação. Boa noite. Eu queria perguntar se existem técnicas, assim, para a gente vivenciar o hoje, principalmente quando tem uma doença como a esclerose, né? Que tem um futuro tão incerto. Se tem alguma técnica, assim, tipo, eu uso meditação, yoga, ou cada pessoa um caso. Era isso. Eu assim, a minha abordagem, e eu também sou assim, eu não acredito muito nas coisas assim, ó, faça isso que você... Tem abordagens da psicologia que ela dá os passos a seguir, né? Tipo, quem é fumante, hoje fuma 20 cigarros, amanhã tu fuma 19, depois tu fuma 18, depois tu fuma 17, e vai diminuindo até tu parar. A minha abordagem, ela não é muito assim de, faça isso que vai dar certo. 10 passos para a felicidade, faça a caminhada, faça a sua alimentação da melhor forma, parece que tu vai ser feliz assim, né? Então, quando eu estiver triste, eu vou caminhar, Então, assim, não tem muito isso, não tem uma fórmula mágica. Gostaria muito de falar para vocês, façam isso, façam aquilo, mas não existe, tá, gente? Eu gosto muito, assim, ó, quando eu estou pensando muito no futuro, às vezes, né, eu sou psicóloga, mas eu também penso, mas se lá no futuro, tal. Eu gosto muito de olhar e pensar, epa, o futuro tu não sabe. Eu vou dar um exemplo da minha família. Um dia, minha sobrinha teve um adoecimento lá, bem grave, e daí eu pensei, meu Deus, o que vai ser dela? A mãe dela também já tem um outro adoecimento, ela agora com esse adoecimento, o que vai ser da vida dessa menina? Daí eu parei, olhei assim, me conscientizei e falei assim, Gislaine, isso faz uns 3 anos. Tu não tem o controle do que vai ser da vida dela, tu tá pensando lá adiante, quando a gente pensa lá adiante, a gente só pensa coisa ruim, né? Então, assim, vive o que tem que ser vivido. O que tu pode ajudar a tua sobrinha hoje para da melhor forma, né? E eu vou dizer assim, quando eu me conscientizei disso, parei de pensar no futuro e comecei a pensar o que eu posso ajudar ela hoje, eu vou dizer que eu me acalmei muito mais e que hoje ela está super bem, sabe? E se eu ficasse naquela neura de ficar pensando no futuro dela, eu ia estar enlouquecida, assim, eu ia estar muito triste. Mas eu me conscientizei na hora e falei assim, epa, tu não tem o domínio do futuro. Então vive o que tem que ser vivido, faz o que tu tem que fazer, ajuda da melhor forma possível. E foi o que eu fiz na época, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu sim, Gislaine. Muito obrigada, ótimo. Imagina. Uma outra coisa que isso também é o objetivo da associação, é de orientar o pessoal, né? E é claro, a gente orienta quem estiver disposto também a escutar, porque a gente já escutou muito das pessoas assim, mas eu acho que isso daí também tem muito a ver com falta de conhecimento. Eu vou deixar ela aproveitar, a paciente, no caso, o familiar falou, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, deixa ela aproveitar, eu deixo ela fazer o que ela quiser, porque a gente não sabe. Então, eu acho que muita gente também deve pensar assim, né? A Mi tem uma pergunta, se quiser pode fazer. Deixa eu fazer uma pergunta. Pode fazer, Ed. Deixa a Mi perguntar primeiro. Tá. Fala, Mia. Oi, boa noite, estão me escutando? Estamos, sim. Então eu vou perguntar, Ed. Estamos escutando. Vou perguntar, então. Boa noite, Gislaine, tudo bom? Boa noite, querida. Uma coisa que eu fico muito confusa é que está todo mundo, justamente o que falou aí, nessa pandemia, nessa sociedade, eu não sei a que ponto se é uma ansiedade generalizada de todo mundo ou se é já uma ansiedade ou uma tristeza de chegar a ponto de tomar uma medicação. Eu nunca sei, porque às vezes eu encontro pessoas assim, mas tu não toma um ansiolítico, tu não toma um antidepressivo, ainda mais agora, alguma coisa. Eu não
sei, assim, até que ponto é um nosso controle ou até que ponto a gente já tem que entrar por alguma coisa medicamentosa. Tá. Bem pertinente essa tua pergunta. Assim, eu sempre costumo falar para os meus pacientes assim, ó, quando é que a gente sabe que é o momento de procurar uma ajuda, seja psicológica ou com um psiquiatra para tomar uma medicação? Quando a gente passa, a nossa vida passa a ser disfuncional. O que vem a ser isso? Quando eu paraliso por causa daquilo. Por exemplo, vou dar uns exemplos para vocês entenderem um pouquinho melhor. Eu tinha uma vez a mãe de um paciente e ela chegou, ela e o marido dela, o paciente era 12 aninhos, 13, e ela chegou para mim assim, Gislaine, sabe que o meu marido, ele pendura no varal toalha de banho com toalha de rosto. Aí ela olhou para mim assim com uma cara tipo, tu já viu disso na vida, né? Daí eu olhei para ela e falei assim, E daí? Aí ela olhou para mim assim, como assim? Tu também faz isso? Tu pendura também toalha de rosto com toalha de banho? Daí eu falei assim, faço. Aí o marido se sentiu confortável, o que aconteceu? Aí o marido pegou, mas só olha, ela pendura as roupas todas, do branco até o preto, tudo, ai de mim se botar uma camisa fora do lugar, ela enlouquece. E daí ela saiu de lá, tal, ela disse que ela chegou na casa dela e juntou todas as camisas no guarda-roupa, misturou tudo, tal. Isso era na sexta-feira. No domingo ela tinha um churrasco de família e ela disse que ela não conseguiu ir nesse churrasco porque deu tanta agonia nela, das camisas estarem todas misturadas, que o marido foi no churrasco e ela ficou arrumando o guarda-roupa. Então, isso é o disfuncional. Eu paraliso a minha vida, eu deixei de ir no churrasco porque eu tinha que arrumar as roupas antes. Né? Ou talvez um outro exemplo também para entender melhor, um luto, a pessoa está num luto. O luto, é normal um luto, a pessoa fica até 1 ano e meio, o máximo, né, para voltar à vida e voltar à vida normal. Tem gente que fica muito mais de 1 ano e meio, vira uma patologia, é disfuncional. Então, tudo que é disfuncional, que paralisou a nossa vida, eu não consigo ir adiante por causa daquilo, isso sim a gente tem que procurar um profissional, seja ele psicólogo ou psiquiatra, ou para tomar um remédio de ansiedade, ou às vezes nem medicação. Eu gosto muito antes, não é porque eu sou psicóloga não, tá gente, mas eu tenho vários pacientes que eu fico controlando para ver, epa, tá na hora de tu procurar um psiquiatra, porque daí eu já vejo que é medicamentoso o negócio, porque tá um pouco fora, daí tem que procurar uma medicação. E daí só a psicologia não dá muito conta, porque a pessoa está meio atordoada, e ela não consegue absorver direitinho. Mas eu acho que a gente tem que prestar atenção quando vira disfuncional, quando eu paraliso a minha vida por causa de alguma coisa, eu não consigo ir adiante. Aí é o problema. Não sei se eu respondi, querida. Respondeu. Ótimo. Obrigada, Gislaine. Então, Gil, deixa eu te perguntar, tá me ouvindo bem aí? Legal, obrigado pela oportunidade de você estar conosco aqui. Eu converso muito com a Su, nossos encontros em escritório e no dia a dia, e ela fala, Ed, você não é parâmetro para ninguém, porque você está fora da curva. Não é isso que você fala, Su? Mas, assim, eu considero... O Ed é fora da casinha. Não, porque a gente vê a realidade da patologia que fere a grande maioria, 90% dos doentes, dos pacientes, a gente vê que as pessoas têm um processo de depressão muito frequente. E, assim, eu sempre coloquei no meu norte, eu gostei muito do teu posicionamento, Gi, porque eu acho que essa questão de você se reinventar é o primordial. Tipo assim, eu estou de uma cadeira, legal, o que eu posso fazer com uma cadeira? Eu não tenho que pensar o fato de eu estar com uma cadeira, mas sim o que eu posso fazer a partir desse momento com essa cadeira.
que ela pode me beneficiar, o que ela pode me trazer, o que eu posso extrair de bom. Porque você vai olhar para as pessoas, os deficientes reais, aquele que não tem uma perna, não tem um braço, aquele que faz tudo com a boca. Eu já vi uma mulher que ela pilota avião com as pernas. Quer dizer, a pessoa não ficou olhando para trás em depressão porque não tinha as mãos ou não tinha os braços, mas sim ela procurou se reinventar e fazer da vida a melhor coisa possível. Então é isso que eu achei legal com o teu exemplo, com o teu esposo. Vamos caminhar, então eu vou de cadeira, você me empurra, tal. Eu achei o máximo isso. Por quê? Porque é assim mesmo, a gente tem que encarar, a gente tem que olhar para a cadeira, tem que olhar para a muleta, não como inimiga, não como coisa depressiva, mas sim como, nossa, que bom que alguém inventou uma muleta que hoje eu estou conseguindo andar, porque a muleta me dá segurança. Hoje eu consigo passear porque tem alguém a cadeira que eu consigo me locomover. Isso é fantástico. E outra coisa que eu vejo muito, tem uma propaganda de um banco, que até quando eu falar vocês vão lembrar que banco é, mas eu não vou dizer que estou fazendo spoiler, nem não estou ganhando para isso. Mas ele fala assim, o que eu posso fazer por você hoje? Então é assim que a gente tem que pensar na nossa doença. O que a gente pode fazer para melhorar a nossa vida hoje? Porque o amanhã é para amanhã. O ontem já passou. O que a gente pode fazer para hoje? Né? Hoje, e é por isso que a sua fala, Ed, tu é fora da curva. Mas não é, mas é questão de você pensar o que você pode fazer melhor hoje com o que você tem. Porque não adianta você querer explorar um futuro que você não sabe o dia de amanhã. Que amanhã pode acabar a pandemia daqui a pouco, daqui a 15 minutos, quem sabe? Né? E aí volta tudo, mas volta tudo o quê? O que era a tua vida antes disso? O que é a tua vida agora? Não, eu sempre andei de muleta antes. Então, peraí, o que vai fazer de diferente agora? Você tem que se reinventar? Você tem que olhar para a tua vida e dizer assim, não, vou explorar da melhor maneira possível. É isso que eu queria falar. Tem uma... Valeu, o Ed é fora da curva, eu tô falando, ele é fora da curva. Assim, naquele processo de aceitação lá, lembra que eu falei para vocês já na palestra, né? Para quem não viu, tem o processo até de chegar às 5 fases da aceitação. Aí tem a negação, que a gente nega que não está acontecendo comigo. Depois tem a barganha com Deus. Ai, meu Deus, se eu rezar todos os dias, não vou ficar mais doente. Ou tem a depressão, tem a raiva e depois a aceitação. Né? Tem gente que já vai direto para o processo, nesse processo já vai direto para a aceitação. O Ed é uma dessas pessoas, mas não é comum, Ed. Tá? É muito legal ser assim, mas não é comum. É assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu para vocês entenderem. Eu sou bem positiva e tal, mas por eu ser psicóloga, a tendência das pessoas ao meu redor, inclusive a minha família, é de me desumanizar. Parece que eu sei lidar com tudo e eu não tenho sentimento. Ela vai tirar isso de letra e ela não vai sofrer por isso, e parece que eu não sofro com nada, porque eu tenho as estratégias para sair de tudo, né? Mas não é assim. Não é bem assim. Eu sofro, sim. Eu lembro que teve uma época, ano passado, que o pessoal que eu moro num condomínio, e o pessoal aqui do condomínio inventou de fazer, todo sábado, fazer caminhada. A Gislaine ficou de fora, né? Porque como é que eu vou fazer caminhada na praia, fazer em trilha? Não tem mais como, né? Então, todo sábado eu fui ficando, sabe, fechada, até que eu cheguei uma hora e disse para o meu marido, epa, vocês pensam o quê? Que eu estou feliz porque vocês estão todos fazendo caminhada e eu não estou, e está tudo bem eu ficar aqui sozinha no sábado de manhã, todo sábado eu ficar sozinha aqui, porque vocês estão indo fazer caminhada e eu não posso? Vocês não olham para mim como um ser humano, vocês estão olhando como uma psicóloga que dá conta de olhar tudo, né? E eu sinto sim, eu também, antes de ser psicóloga, eu sou humana, né? Eu tenho sentimentos. Então, assim, esse processo de aceitação, ele também tem coisas que a gente aceita um pouquinho mais, tem coisas que a gente não aceita. E esses dias eu fui num médico, e daí aí a moça assim, tu quer ficar sentada na cadeira de roda aqui esperando? Que eu estava esperando meu marido chegar com o carro. Aí eu falei assim, eu quero. Tá, ainda bem que a senhora concordou, porque tem gente que não quer ficar sentado na cadeira de roda. Então, assim, tem gente que não aceita sentar numa cadeira de rodas, né? E talvez lá atrás, talvez eu pensasse dessa forma também, hoje eu já penso diferente.
mas a gente tem que respeitar o processo de cada um, é isso que eu quero dizer. Não é porque eu estou num processo mais evoluído que eu não posso respeitar o outro, que o outro talvez esteja lá na negação, né, ainda, né? Mas precisa viver o processo dele. Só um parêntese que eu queria comentar. Na verdade, as pessoas não sabem, mas eu fui diagnosticado ano passado, tá? Uhum. Eu tenho esclerose múltipla, assim, diagnosticado, é claro que os sintomas a gente sente já há um tempo antes, mas diagnosticado mesmo de 2019 até agora. Então, assim, é um ano que eu estou como paciente, é um ano que eu estou na Florem, então é muita coisa de um ano para cá. Mas o que eu sempre costumo dizer é que eu procuro, não é que eu não tenha momentos de tristeza, tenho, não é que eu não tenha momentos de necessidade extrema, tenho, mas assim, eu quero passar o mais positivo que eu puder, do que eu puder usufruir desse momento, né? Para que as pessoas que venham, que já estejam nessa lida há anos na frente, e, você não passou por isso, não passei, mas eu não quero, eu quero ver a tua experiência e trazê-la para mim, para que eu não precise passar pelos mesmos problemas que você passou, porque você já trouxe a solução, porque você venceu os teus problemas. Então, eu posso partir daí, eu não preciso ir lá atrás buscar. Eu não preciso ir lá na biblioteca para poder analisar, porque qual foi o primeiro paciente de esclerose múltipla, o que ele teve. Quero ver se eu senti também. Não, eu quero poder usar desse meu momento daqui para frente, fazer dele o melhor possível. É isso que eu gostaria de passar para todo mundo, e gostaria que todo mundo... É muito difícil, você como psicóloga sabe disso, é muito difícil, é mais fácil falar do que fazer, é difícil demais, mas dizer também com uma palavra de carinho, de fé, é que tem um Deus maravilhoso, eu tenho pessoas, respeitando quem não acredita, mas eu acredito, e tem também a questão de você querer viver o teu dia de hoje, isso é o importante. Tenta viver bem o teu dia de hoje, porque o amanhã, vamos deixar o dia amanhã para amanhã quando chegar o amanhã, a gente vai decidir se a gente vai aguentar uma fadiga, se a gente vai falar com alguém, se a gente vai procurar alguém para conversar, vai querer desabafar alguma coisa, se a dor no pé, se o formigamento não sei aonde vai. Isso é amanhã, gente. Hoje não está sentindo isso, então glória, que bacana, vamos conversar, vamos rir, vamos procurar curtir esse momento. É o momento que você está bem, que você está podendo estar aqui participando, está ouvindo a Gi, está conversando com a Su, está conversando com o Ed, está conversando com todo mundo aqui que está aqui presente, que isso é o fundamental. Vamos aproveitar esse momento e trocar essa ideia. Eu tenho isso, o que eu posso fazer? Se não puder chutar uma bola, vamos tentar fazer com que a cadeira empurre essa bola. E aí vai, né? Eu penso dessa forma. E assim, Ed... O que tu está fazendo, o que tu está me dizendo, em outras palavras, significa o quê? Tu tem estratégias para lidar com isso. Ótimo, uma saída são essas estratégias que a gente tem que ter para a vida. Mas a gente, embora tenha as estratégias, como eu, psicóloga, eu sei das estratégias que eu tenho também. Eu sei como fazer diferente. Só que eu preciso viver o que tem que ser vivido. E às vezes dói aquilo, às vezes, por exemplo... Eu vou no Pilates, eu faço Pilates há mais de 10 anos. Todos os anos eu vejo um pouquinho de um exercício que eu deixei de fazer, que eu fazia, e agora não faço mais. Até ontem eu fui no Pilates, eu quero ver se eu consigo aquele exercício. Quando eu vi, eu não conseguia mais fazer, era um exercício que até o ano passado eu fazia. Então, assim, são perdas que a gente vai tendo e que dói. E essa dor a gente precisa sentir. A gente simplesmente não pode, não posso mais fazer esse exercício, mas eu posso fazer outras coisas. Mas se estiver me doendo essa despedida desse exercício que eu tanto gostava, eu tenho que sentir. Eu não posso passar por cima da minha dor. Essa dor tem que ser vivida. Embora a gente tenha que ter estratégias para poder viver a vida, né? Mas a dor, ela precisa ser vivida. Entendi. Eu falei com a Su chegou para mim e falou, Ed, eu acho que eu vou ter que usar a cadeira. Eu falei, nossa, até que fim vou ter alguém para correr comigo, fazer uma competição de cadeira de roda.
Ai, idiota. E essa história aconteceu toda porque o que acontece? O meu filho, como todo mundo, tá tendo aula online e a professora tava com aquele Google Earth lá, Earth, sei lá como que é o nome, visitando os lugares. E daí eles foram visitar a Ponte Hercílio Luz. Daí ele chegou e falou assim, ó, eu nunca fui a minha mãe é deficiente. Aí aquilo ali eu tava até conversando com o Ed, eu falei, Ed, dá um tempinho aí que eu preciso resolver uma coisa. Aí, daí eu falei assim, ó, filho, eu fiz assim um tempo, né? Vocês estão me vendo, não estão? É que eu não tô cheio de tela aberta. Eu fiz assim, filho, eu fiz assim, né, para ele me dar um tempo. A mamãe é deficiente, mas a mamãe pode ir, meio engasgada, assim, né? Porque essa realidade porque eu me afastei por conta da fadiga mesmo, eu tenho uma fadiga muito forte. E daí, aí eu meio que engoli seco, assim, e o meu fisioterapeuta falou, qual é o problema? Às vezes você vai estar usando muleta, às vezes você não vai estar usando, às vezes você precisa usar uma cadeira de roda, às vezes você não precisa. E qual é o problema de você solicitar a sua? Então, ele já está vindo, o doutor Vitor, que esteve com a gente semana passada aqui. Então, ele está trabalhando, ele está me cozinhando. E o Ed vem e me fala isso. Porque eu tenho que ter. Pode ser que eu realmente não use, mas parece que, assim, apesar de já ter o problema há tanto tempo, 20 anos, ele realmente está se apresentando para mim agora. Porque eu não tinha problema nenhum. Foram por conta de 9 crises que eu tive. Então, eu dou meu depoimento aqui para vocês, meu testemunho, porque eu já escutei quando eu fui na Rádio Atlântida falar, uma moça falou assim, ó, mas eu não sinto nada que essa moça sente, eu estou super bem, eu estou trabalhando. Até o Eltinho Luiz falou, né? Aí eu falei assim, pô, que bom, que continue assim, mas a gente não... Aí sim eu falei, né? Eu sou muito de faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Tô aprendendo. E daí agora eu fui apresentar essa realidade. Mas é aquilo que o Ed leva de boa assim para mim. Tem umas perguntas aqui no chat para te fazer. Umas perguntas não, na verdade a pessoa até falando, né? Ó, já comecei a tratar com 2 psicólogas, mas nunca consigo ficar mais que 1 ano. É normal? Tenho esclerose múltipla fazem 25 anos e aceito a doença muito bem. Assim, ó, esse negócio de psicóloga, tem jeito. Quando as pessoas falam assim, todo mundo deveria ir na psicóloga, tem gente que não gosta. Tem gente que vai um pouco, daqui a pouco, não quero ir, não preciso. E tem gente que vive a vida muito bem dessa forma, sem ir para psicólogo. Mas tem gente que precisa sim, sabe, para começar a olhar o mundo de uma outra forma, porque às vezes o mundo que aquela pessoa está vivendo está pesado demais. E uma outra coisa também que eu vejo é a empatia com o psicólogo, sabe, que isso também é uma coisa muito necessária, a gente tem que ter empatia, tanto o psicólogo com o paciente, como o paciente com o psicólogo. Tem pessoas que se identificam muito bem comigo, mas tem pessoas que não se identificam, e eu acho normal, eu olho e digo, não se identificou. E a gente também, como psicólogo, eu não vou dizer que eu atendo tudo, eu não atendo drogados, eu não atendo alcoolistas. Por quê? Porque não é o meu forte, eu não me identifico com isso, e eu não consigo atender. Quando aparece um paciente com esse tipo de problema, eu já indico para outro profissional, porque não é o meu forte, e eu não quero ficar ali passando algo que não é de mim. Eu quero ser bem verdadeira nessa relação. Mas os pacientes também, tem gente que se identifica muito bem, é isso que eu queria, mas tem gente que não se identifica, e é muito comum, é muito normal. E não necessariamente todas as pessoas precisam de psicoterapia. Tem gente que não gosta, e a gente tem que aceitar isso. Tem uma outra paciente que falou que no outro grupo de esclerose múltipla, veio uma moça falar comigo porque falei que tinha ficado 2 anos sem andar e voltei a andar. Aí ela me falou que a irmã dela tem esclerose múltipla há 18 anos e não toma medicação. Glória, Senhor, para esclerose. Praia e a médica, ela não entende, peraí, eu não entendi. A irmã dela tem EM há 18 anos e não toma medicação para esclerose. Praia, a médica disse que não pode tomar junto com antidepressivo. A médica deve ter dito que não pode tomar antidepressivo. E ela já teve muitos surtos e várias sequelas porque não toma medicação para impedir. É a questão, né, das pessoas não aceitarem que tem que tomar medicação.
A gente sabe que na mídia tem um paciente que não toma medicação e a gente sabe as sequelas que vêm por conta da falta de medicação, né? Isso também tem a ver com a aceitação, né? De não ter que tomar a medicação. Sim, sim, tem gente que não aceita, né? Não aceita tomar. Não preciso, não quero, e é uma escolha de não tomar medicação, né? Mas a pessoa tem que estar consciente de que ela corre o risco muito maior do que daquela pessoa que toma medicação, né? Que a gente também, com medicação, a gente também tem surtos, né? Tem crises. Mas, sem a medicação, a chance é muito maior, né? E ela tem que estar consciente disso, né? Da escolha dela. É uma escolha, né? Tem uma paciente que eu vou até citar o nome dela, porque ela é um exemplo e a gente tem que conhecer. Deolinda. Eu escutei falar muito bem dela, que ela, olha só, eu sempre fui deficiente física, caminhava torta, mas ia para todo lugar. E há 7 anos tenho EM, que acho que ela tem paralisia, se eu não me engano, a Deolinda tem paralisia cerebral. Fiquei cadeirante, teve EM e fiquei cadeirante. Também me revoltei, mas continuo sendo atleta paralímpica, graças a Deus. Ando com uma cadeira motorizada. Ela perdeu muitos movimentos, ela falou. Então, aí é um exemplo, né, de superação. Ela achou estratégias para lidar da melhor forma possível, né? Com essa história, né? Com a cadeira, né? Não quer dizer que ela não tenha sentimento por trás disso, né, gente? Ela superou no sentido de achar estratégias para lidar, mas não quer dizer que ela não tenha sentimentos, né? Isso a gente não pode... É aquela história. Você é psicóloga, você não pode ter problemas, e que nem médico que não pode ficar doente, né? Eu tinha uma paciente uma vez que ela veio no horário errado, e daí ela veio junto com uma outra menina, daí eu falei assim, não vai dar, porque, né, tu confundiu o horário e tal. Daí ela disse, posso vir amanhã? Vou dar um exemplo, amanhã, tal hora? Aí eu falei assim, não, eu tenho médico amanhã, não dá. Como assim médico? Aí eu falei assim, não, eu vou em médico, eu vou em dentista, já fui muito em psicólogo também. Eu também sou um ser humano como outro qualquer, né? Não é porque eu sou psicóloga que eu não... Né? O médico não deixa de ficar doente, a psicóloga não deixa de ficar doente, né? É verdade. Inclusive, mês passado, a doutora Suzana, maravilhosa, que me diagnosticou com o Jornal da Música, ela faleceu mês passado, quer dizer, acha que médico não morre. Não morre. Vê isso, vê isso. A Cris, ela falou assim, que é um dia de cada vez, que é o lema dela. Isso eu estou trabalhando também, viver um dia de cada vez, mas eu ainda tenho essa questão de a insegurança de pensar muito longe. Que nem agora, eu sempre pensei assim, bom, daqui a 5 anos eu tenho o objetivo de ter tal coisa. Mas hoje em dia eu penso, só que daí eu paro, continuo pensando, porque não dá para saber. Gente, a gente pode fazer planos, como eu falei lá na hora que eu estava no PowerPoint, a gente pode fazer planos. Por exemplo, a viagem nossa está comprada já para o ano que vem, que eu vou fazer com o pessoal que é do condomínio e tal. Meus planos é eu ir. Então, o que eu posso fazer hoje para poder chegar lá da melhor forma? Pode ser que eu vá, mas pode ser que eu não vá também. Se a pandemia continuar, não vou conseguir ir, né? Então, assim, o que eu posso fazer? Eu posso me cuidar para não pegar Covid, eu posso fazer o meu pilates, fazer os meus exercícios, para estar da melhor forma possível o ano que vem. Isso, eu posso fazer o meu dia de hoje. E isso não vai dar certeza de que eu vou conseguir fazer essa viagem. Eu vou me preparando e eu vou vivendo cada dia em função desses meus planos, né, que eu tenho, que todo mundo tem, mas a gente viveu o hoje, sabe? É aquele exemplo que eu dei do casamento. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Aí a pessoa deixou de curtir a escolha do buffet, o vestido, os convidados, tudo porque a felicidade só ia estar depois que ela casasse. Aí ela casou e olhou, cadê essa tal da felicidade? Né? Então, assim, a gente fazer os planos, sim, não quer dizer que a gente vai chegar a conseguir concretizar. A gente corre o risco, todo mundo, não só nós, todo mundo corre o risco de não concretizar, né? Teve uma falência na família, meu sonho era fazer medicina, eu ia fazer na CAF. De repente, a família faliu. Eu não consigo mais fazer medicina na CAF, não tem mais condições financeiras.
né? Então, assim, a gente faz planos, mas a gente vive esse plano todos os dias. Exatamente. A pessoa, o certo, a pessoa fazer o que tem que ser feito, bem feito hoje, e tira só meia hora para dar uma malhadinha para subir o Everest, se quiser. Mas o restante está tudo certo. Tem um livro, pessoal, que até eu me baseei numa palestra que eu dei para vocês, na Florem, que é O Sentido da Vida, da Elizabeth Kluber. Ele é ótimo, e ele é muito simples, é uma linguagem muito simples, e ele conta vários casos, e cada 2, 3 páginas desses casos, tem uma psicóloga e um psicólogo que eles comentam sobre cada caso. E é justamente isso, assim, o processo de aceitação. Depois que essas pessoas passaram por adoecimentos, elas começaram a olhar a vida de uma outra forma, né? Viveu aqui e agora. É o que a gente tem que viver. Não só para quem tem adoecimento, mas todo mundo deveria viver dessa forma. Isso que eu vou falar é engraçado, mas é mais ou menos o que eu penso. É a história do homem amar ao próximo, né? Você me ama, não, então próximo. Gente, se vocês quiserem fazer pergunta, não quiserem abrir o áudio, escrevam ali no chat, que a gente tem mais alguns minutinhos. Então a gente tem bastante pessoas aqui, não sei como vocês estão visualizando aqui, eu consigo ver algumas pessoas, e ali tem 11 pessoas também. Enfim, tá bem legal o bate-papo. Uma outra coisa que eu estava vendo aqui, ó, que a Deolinda, sim, ela tem paralisia cerebral, por isso que ela falou que ela já andava meio tortinha, e agora com a esclerose múltipla, ela tá numa cadeira de roda. Não sei se vocês têm mais alguma pergunta, podem ficar à vontade, Ju, fica à vontade aí, porque tem pessoas novas aqui, né, então às vezes as pessoas ficam, eu acho que esse tema tocou bastante, porque realmente a gente não sabe amanhã, né, o que será. Amanhã Deus pertence. Eu quero ter a oportunidade de apertar a mão de cada um, dizer assim, olha, seja bem-vindo, estamos juntos, vamos torcer pelo mesmo time, que daí a gente consegue ganhar a partida. Fala, Éden. Olha o cara aí. Então, boa noite. Foi bem esclarecedor para mim, eu gostei bastante. Eu sou um desses casos que até a psicóloga disse, a Gislaine, né? Que não se sente à vontade em psicólogo. Quando eu ia, eu ficava incomodado e estava me fazendo mais mal, estava tendo crise de ansiedade, só de pensar em ter que ir na psicóloga, sabe? E a partir do momento que eu parei, eu sou bem positivo também, que nem o Ed, assim, sempre fui, mas a partir do momento que eu parei, eu fiquei um pouco melhor, sabe? Eu senti diferença. Até tenho amigo, psicólogo, tudo mais, mas eu me sentia um ET, assim, diferente de todo mundo, sabe? Agora, para mim, foi bem legal, gostei dessa parte também. A Su me perguntou, Ed, para onde vai mandar esse medicamento? Pela primeira vez eu vou mandar para o Jardim do Éden. Então, já mesmo. Já estou tomando, já, para não vencer. Pode crer. E assim, Éden, se você se sentir à vontade também, a Florem, ela tem o objetivo também da gente é fazer parceria com vários profissionais. Inclusive, a Gi, ela é parceira da Florem. Então, os valores das consultas são diferenciados para quem tem a carteirinha da associação. Então, se um dia você se sentir mais à vontade, a Gi é assim. Ela é desse jeito. E as consultas são online agora, né, Gi? Aí você pode dizer para quem tiver vontade. Gente, é online. Eu tenho até com um paciente que eu estou atendendo ele online, que ele está com Covid. E quando começou todo esse negócio da pandemia, eu resolvi parar, porque sou grupo de risco, né? E eu assim, não, vou atender só online, e os pacientes que se identificarem, ótimo, e os que não se identificarem, vão ter que esperar eu retornar, né? Mas, assim, foi a melhor opção que eu fiz. Por quê? Porque eu não peguei Covid do meu paciente, e eu também não fui transmitir para os outros pacientes, né? Então, eu achei melhor ficar dessa forma. Esse ano mesmo, eu não vou retornar ao consultório, eu vou ficar só atendendo online. E está dando super certo, graças a Deus, está tudo bem. Ô, Gi, mas o choro está liberado, né? Como? O choro está liberado, né? Está liberado, está liberado. Então,
Pode chorar, não tem problema. O choro ele é bem relaxante, gente, tá? É muito bom. Eu lembro quando eu fazia o meu curso de especialização, que mexia muito com o nosso autoconhecimento, né? Eu lembro que eu chegava em casa com o olho inchado de tanto chorar, e chorava em casa, chegava assim na porta, meu marido olhava, o que foi? O que foi você está chorando? Daí eu dizia assim, deixa eu chorar, deixa eu lá no quarto chorar bastante, depois a gente conversa. E eu ia para o quarto, chorava, depois voltava e explicava para ele o que tinha acontecido na especialização e tal. Mas, assim, ele é muito bem-vindo o choro, ele é muito aliviador e a gente tem que levar como algo positivo, não como algo negativo. É que o senso comum tem esse olhar, né? A Deolinda até falou ali no chat que ela também chora. Todo mundo chora, né? Ela tem os problemas, ela é muito forte, pelo que ela falou aqui. Eu conversei com a irmã dela e ela é muito forte, mas ela também chora. Por que não chorar? Né? Eu também, todo mundo tem esse. Não, ontem eu até estava conversando com meu marido, eu falei assim, e assim, psicólogo tem qualquer tipo de sentimento, tá, gente? Qualquer um. A gente tem raiva, a gente tem inveja, a gente tem amor, a gente tem qualquer sentimento. Daí eu falei para meu marido ontem, assim, a gente estava conversando, eu falei assim, é interessante, né? Minha vida parece que eu sempre chego meio que atrasado nas coisas. Daí ele assim, por quê? Daí eu falei assim, eu sempre tive vontade de ter uma SUV. Aí agora que eu tenho uma SUV, eu estou com dificuldade de botar a perna para subir na SUV. Aí ele começou a rir, né? Aí daqui a pouco assim, eu sempre tive vontade de morar numa casa. Agora eu estou morando numa casa, eu moro na lagoa, então o quintal da minha casa é a lagoa. Agora que eu tenho tudo isso, tá mal demais, eu tenho dificuldade até para chegar ali na lagoa. Parece que as coisas chegaram atrasadas, sabe? Mas é assim, né? E tem que aprender. Aí, assim, não consigo muito com bengala lá até a lagoa, mas eu vou de carro. Eu vou, pego o carro, vou lá, fico lá com eles, tudo lá, o salão de festa também é na lagoa. Então, fico e vou do jeito que dá. Não dá para ficar indo a pé porque eu me canso, porque é uma pernadinha da minha casa até a lagoa, mas eu vou de carro. E meu marido, ele que disse, vamos de carro, comece de carro que vai ser melhor para ti. E eu comecei a achar essas estratégias que não é o que eu gostaria? Não. Mas é a forma que eu tenho de ir ainda e aproveitar, né? Então, assim, psicólogo também sofre, tá, gente? Te faço até uma proposta, Gi. Eu, você e a sua, a gente levar, cada um leva a sua cadeira de roda, a gente bate uma corridinha lá na lagoa, né? Deixa eu pegar a minha primeiro, nem solicitei, eu vou constar com o doutor Luciano na semana que vem. Vamos ver o que dá. É o que eu sempre falo, se tá com desequilíbrio e não fala, tenta uma bengala. Mas se a fadiga chega e dá treta, experimente uma muleta. Se você não tem eira nem beira, vá para a cadeira. Eu ia muito tempo, eu estava na muleta, muito tempo, 1 ano eu fiquei na muleta. Até que eu fazia acupuntura com a médica aqui na rua de casa, e a menina ficou mal do joelho, e ela teve que fazer uma cirurgia e começou a andar de muleta. Daí ela assim, Gi, eu vou te emprestar minha muleta, e tu fica 1 semana com essa muleta para ver se não é melhor para ti. E daí eu peguei a muleta dela, fiquei 1 semana, eu falei assim, não quero, a muleta não, a bengala. Muleta, desculpa. Aí eu nunca mais quis a bengala, porque a bengala me deixava toda desequilibrada. Então, assim, aprendi com ela, né? A aceitar que agora a muleta não é tão boa, a bengala não é tão boa, a muleta é melhor. Então a gente vai aprendendo, né? A bengala, para nós, é aquele primeiro acesso, quem não quer chegar na muleta, então disfarça na bengala, porque a bengala é uma coisa meio que, né, chique, você está usando uma bengala, aí você, né, dançando na chuva, aquela coisa toda e tal. Mas, quando você vê que não dá, por exemplo, essa mocinha que está aí, chamada Sussu, ela que me convenceu a meter a mão na muleta. Ed, vai pra muleta, que o negócio tá pegando. Aí eu fui a muleta, gostei, já tô até andando de cadeira de vez em quando, já tô curtindo tudo um pouco. Quando precisa, eu vou curtindo, não tem problema. Queria dizer pra ela, não tem vem cá, minha amiga, quando precisar, eu tô dentro. Não, e é bem interessante, né? Nesse processo da bengala, eu comprei uma bengala, usei por um tempo. Aí eu comecei a achar meio desequilibrando, assim. Aí o que eu fiz? Comprei uma outra. Fui tentar uma outra.
Aí andei um pouco, não tá tão boa. Comprei uma terceira. Aí até que eu cheguei assim, não adianta que não é a bengala, tem que ser a muleta mesmo, né? Então, Que é você, o processo da gente. que na verdade você sabe que você precisa é da muleta. Mas você fica na bengala que nem pilates e fisioterapia. Quem faz o pilates é bonito, é legal, ajuda, mas não resolve com uma fisioterapia. Então, a pessoa não quer fisioterapia é de doente, é de aleijada, disso, aquilo, quer dizer. E aí não vai e fica segurando aqui no pilates. Até quando vê, não, eu tenho que ir para fisioterapia mesmo, vou para lá, porque é que nem a muleta para a bengala. A pessoa está usando a bengala para quebrar um galho, mas sabe que precisa da muleta. Né? A muleta resolve. Ela te segura, te sustenta, te leva. Dá uma sustentação, né? Melhor, né? Exatamente. Eu cheguei à conclusão, porque eu vivo me analisando e eu sempre tô há muito tempo na psicóloga, então eu me dou muito bem com ela. Que eu acho que, assim, as pessoas que são novas, que têm esclerose múltipla, têm, sim, que fazer bastante exercício, o que puder. E aquilo que a gente está falando, né? Aproveitar o dia, porque a gente não sabe como que vai ser daqui a 10, 15 anos. Então, aproveitar bem. Pô, se você anda de bicicleta, faz uma corrida, faz uma academia. Eu acho que tem que esforçar bastante o corpo. E daí, se realmente... Aí, agora, eu fui apresentada, depois de 20 anos que eu fui apresentada às muletas. E, então, 17 anos que eu fui apresentada às muletas. Então, bastante tempo. Mas aí o fisioterapeuta Vitor, ele fez eu aceitar a questão da muleta. Agora eu estou em processo de aceitação de uma cadeira. Que nem a Cris. A Cris falou aqui no chat, que é o que ela faz. Em casa ela não usa nada. Quando ela sai, ela sai de bengala, e para ir em lugares maiores ela vai de cadeira. Então é aquela história, né? São meios auxiliares de locomoção. Claro, quem não usa nada, pô, legal, não usa nada, mas eu tô tentando me concentrar que se precisar usar, tem que usar. Não tem jeito. Para que mais exemplo disso? Para quem viaja para São Paulo, no aeroporto de São Paulo, qualquer um dos dois. Ai, credo. Tudo é muito longe, tudo é muito longe. Chegou um dia que eu falei assim, não, já pede uma cadeira aí, que aí meu marido me leva de cadeira. Porque se andava quilômetros dentro daqueles aeroportos de São Paulo, então para que isso? Para que se sacrificar? Exatamente. Eu, por exemplo, a última vez que eu fui agora, semana passada, essa semana eu fui mandar o remédio para o nosso amigo Éden, e quando eu cheguei no correio, aquela fila quilométrica, eu falei, legal, então eu vou aproveitar a minha esclerose maravilhosamente múltipla, e peguei a minha muleta e fui andando com licença. Quando eu cheguei lá na porta, querida, posso sentar aí? Pode. E escuta aqui, vocês atendem com prioridade? Atende, o próximo é o senhor, obrigado. Aí fui lá, mandei o remédio dele, fui embora, tchau, obrigado, já peguei meu carro e fui embora. Gente, outro depois, não sei, quem quiser perguntar, pergunta, escrevem. E assim, ó, a gente tá aqui no nosso bate-papo, a gente tá com a fisioterapeuta, a Lisaura. Ela foi uma luz na minha vida também. Muitas pessoas o ano passado tiveram um encontro, participaram do encontro com ela no CAT, e ela falou sobre a questão da fisioterapia pélvica, né, bexiga neurogênica, a vontade rápida de ir no banheiro fazer xixi, essa loucura que todo mundo em algum momento vai apresentar, seja ele paciente de esclerose múltipla ou seja ele idoso. E daí... O primeiro encontro com da Florence foi dali. Não, da Lisaura não, Ed. Não, porque foi o ano passado. Sim, mas eu tive lá. Teve? Sim, eu lembro. Aliás, desculpa, eu não tive. Eu vi o vídeo, assisti o vídeo da Lisaura. Isso. Mas aí ela vai falar de novo nessa semana, não sei se essa semana, agora semana que vem é o doutor Luciano na outra, e vai falar, foi ali que eu comecei a ver, eu falei, opa, tem que me tratar mais, dar mais atenção a essas pequenas coisas, que é a questão da fisioterapia pélvica, aí depois eu fui tendo uma porrada de surto, aí eu comecei, aí por conta de uma hérnia de disco, que eu comecei a ir para fisioterapia. Então, né, foi muito bom. E daí eu não vou falar do que ela vai falar, porque ela vai falar com propriedade. Mas ela é genial, tenho só agradecer a ela. Deixa eu contar uma historinha para vocês rirem um pouquinho, tá? Já que a gente quase não faz você rir, vamos rir um pouquinho. Eu, ano passado, fui trocar
o meu ex-celular, fui trocar a bateria dele. Aí cheguei no centro da cidade de Florianópolis, aí olhei a loja, uma lojinha chique, bonitinha, tal, que atendia Samsung, atendia Motorola, atendia tudo, né? Atendia Apple. Eu olhei assim e fui falar com a recepcionista, e naquela época ainda estava, agora não, depois da medicação, eu fiquei bom nessa parte de incontinência. Mas quando eu cheguei para a recepcionista, eu falei, querida, eu quero trocar a bateria, fazer isso assim, assado. Ah, tá, tudo que o senhor quer vai ficar em torno de R$600. Tá, eu paguei e fiquei ali aguardando. Eu falei, querida, um negócio só, vocês têm banheiro? Ela falou assim, não, aqui nós só temos banheiro para o funcionário. Eu falei, como é que uma loja dessa, em que eu pago R$600, você só tem banheiro para funcionário? Ah, não, porque eu sei que, lá. Eu falei, querido, só... Aí eu falei alto e todo mundo que estava em volta, ele começou a achar graça. Eu falei, querido, eu tenho... Você não está entendendo, eu tenho esclerose múltipla e tenho incontinência urinária. Eu preciso ir no banheiro agora. Você não está entendendo? Eu não estou perguntando, eu não vou procurar algum lugar que tenha banheiro para usar. Eu quero que você abra para me usar o banheiro de vocês. Aí foi quando ela chamou a gerente, revirou a casa, chamou alguém, daqui a pouco já abriram portas, já me levaram. E foi assim, quer dizer. E a minha cara de pau me levou no banheiro, né? É isso que eu queria contar. Gente, então a gente vai encerrar. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. A gente vai encerrar aqui, que deu tempo agora. Esse vídeo depois, então, vai ficar no YouTube da associação, tá? Então, agradeço a presença de todo mundo. Gi, agradeço a sua presença. Lisaura, obrigada por ter prestigiado. Daqui a alguns dias vai ser você. E é isso. Essa é a ideia desse nosso bate-papo. Assim, não é legal fazer live no Instagram, mas é 1 horinha só que a gente não tem esse contato aqui que a gente pode falar bobeira e pode escrever. Tá? Gi, muito obrigada. Obrigada a vocês, gente. Foi muito bom estar com vocês essa noite, tá? Adorei esse encontro. Obrigado, beijão para vocês aí. Ter mais outros encontros. Vamos, se a gente puder habilitar a câmera, Ed, eu vou te pedir uma ajuda, porque eu tô com o celular aqui com um computador meio ruim, para habilitar a câmera para a gente tirar uma foto. Eu habilitei a minha, agora não apareci. Eu estou imaginando como é que... Se tá ruim para você, tá pior para cá, porque eu tô... Oi, Tozinho, olha, cara, esse que é o cara. Olha só quem tá aí, aqui, cara. Oi! Olha a tia Michele. Ai, tia Michele! Alguém está me vendo? Oi, Heitor! Tudo bom, meu lindo? Sim. Tá, peraí, deixa eu só tirar uma foto aqui. Obrigada, Carol. Aparece aí, Carol, pra gente te ver. Eu tô vendo, que eu não tô me vendo. Tá aparecendo sim. Então tá. Vou tirar uma. Cadê? Agora? Cadê? Aqui, print screen. Então tá, gente. Muito, muito, muito obrigada por todo mundo. Peraí, Foi só um pouquinho. Peraí, só um pouquinho que eu vou tirar. Que vai dar, peraí. Posso tirar? Olha o Ed gritando. Vamos lá. Vai, 1, 2, 3 e... Beleza. Deu, gente. Obrigada. Boa noite a todo mundo. Boa noite, Su. Tchau. Boa noite, Tchau, Ju. Tchau. Boa noite, boa noite. Peraí, tem que tirar? Calma. Tchau, galera! É mumu pra cá, é mumu pra lá, é mumu pra todo lado. Quem é mumu pra todo